Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu vou dar continuidade, vou fazer a parte 2 daquele vídeo que eu fiz sobre 5 ideias erradas sobre poesia que você precisa retirar, remover, destruir da sua cabeça, porque elas estão completamente erradas, elas são absurdas. E é claro que você talvez já saiba que isso é absurdo, mas talvez eu sei que você tem um amigo que pensa dessa forma, então passe esse vídeo para ele depois que você der o seu like, é claro. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, recomendo que assista, lá tem outras ideias erradas, mas aqui eu vou falar sobre mais 5 ideias erradas. Se você tiver outra sugestão de ideias erradas sobre poesia, escreva aí nos comentários que quem sabe aparece numa parte 3 desse vídeo, se é que vai existir. Bom, a primeira ideia errada deste vídeo é de que a poesia é inútil. A poesia é inútil. Será que é? Todo o trabalho da minha vida, então, não valeu de nada? Pois bem, a poesia, meus amigos, não é inútil. Ela pode parecer uma coisa meio de perfumaria para algumas pessoas, por não ter, assim, aquela aplicabilidade prática que você teria, talvez, em um desenvolvimento de um objeto, de um utensílio, de um computador, um celular, uma coisa assim. Realmente, a poesia ela não tem a mesma utilidade prática, ou pelo menos essa utilidade prática não é tão óbvia quanto em certas outras produções. Mas isso não significa que a poesia seja inútil. Vem a mesma discussão de toda a arte. Será que se a poesia é inútil, então toda a arte é inútil? Se toda a arte é inútil, então para que produzi-la? Por que a humanidade vem produzindo arte desde o início dos tempos? Não parece ser tão inútil assim. E, bom, segunda ideia errada sobre poesia é de que a poesia deve ser sempre na métrica, ela deve estar sempre pautada em uma métrica tradicional. Eu falei várias vezes, eu vivo falando aqui no canal sobre métrica tradicional, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu acho que muita gente deveria conhecer e não conhece, mas a verdade é que a poesia não precisa seguir uma métrica tradicional. Nós temos a tradição do verso livre, que surgiu no final do século XIX, mais ou menos, tem ressalvas quanto a isso, mas enfim, e existem poetas incríveis em verso livre. Então você não precisa necessariamente ter um poema escrito na métrica tradicional. Essa é uma discussão muito interessante que eu acho que eu vou fazer em um vídeo específico sobre ela, mas não, a poesia não precisa ser escrita sempre na métrica tradicional. Existem alguns excelentes poetas que escreveram em verso livre, eu já falei sobre alguns deles aqui no canal, então se você é inscrito e acompanha, já sabe de quais e alguns do que eu... Você já sabe de alguns que eu estou falando. A terceira noção errada, a terceira noção errada sobre poesia é de que a poesia é sempre escrita. E não necessariamente. A poesia ela pode ser... Sim, a gente está acostumado a pensar a poesia como um material escrito, a pensar a literatura como um material escrito, mas a verdade é que nem sempre foi assim e nem sempre é assim ainda hoje. Se você assistiu o meu vídeo sobre a vida de Homero, que está aqui no canal em algum lugar aí, você sabe que na Grécia Antiga os poetas sempre cantavam os seus poemas ao vivo. E que essa poesia, essa obra poética foi escrita somente séculos depois. Então, a mesma coisa aconteceu no trovadorismo na Idade Média, em que os trovadores cantavam seus poemas, cantavam suas canções, e aquilo era depois escrito em páginas como a gente está acostumado. Então, mesmo hoje em dia, existe muita gente que trabalha com outros segmentos. O rap, por exemplo, é uma ideia interessante para se analisar poesia, porque, na minha opinião, o rap é tão poético quanto qualquer poeta clássico que eu fale aqui no canal. Bem interessante essa discussão, vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas a poesia não necessariamente precisa ser escrita, é só uma convenção que a gente está mais acostumado a pensar a poesia dessa forma. Quarta ideia errada sobre poesia neste vídeo. Poesia moderna é ruim. Bom, tem um fundo de verdade nisso. A verdade é que é o seguinte, o tempo, ele é um baita de um filtro.
Sempre existiram poetas ruins ao longo da história, sempre. A diferença é que os poetas ruins são esquecidos e os poetas bons são lembrados. Isso significa que na poesia moderna, na poesia antiga, e antiga eu digo de, sei lá, 2, 3 gerações atrás, esse filtro já aconteceu. Então, os poetas ruins do século XIX, do século XVIII, XVII e lá para trás, eles já foram esquecidos pelo tempo. E os poetas bons ficaram. E na poesia contemporânea, esse filtro ainda não aconteceu, porque é um filtro do tempo. Então, hoje em dia você encontra poesia moderna excelente, eu conheço pessoalmente alguns poetas magníficos, e existe muita coisa ruim, já li muita coisa péssima de poesia moderna. Então, se você não conhece muito sobre poesia, se você está se iniciando nesse mundo, eu recomendo que você comece pela poesia mais antiga, poesia clássica, onde esse filtro já aconteceu, onde você vai ter acesso, pelo menos no primeiro momento, aos melhores poetas daquela época, e depois você segue para a poesia moderna, porque tem muita coisa boa, sim, mas você precisa garimpar um pouquinho mais para achar aquilo que é melhor e separar meio que o joio do trigo, como dizem algumas pessoas. Mas a poesia moderna não é de todo ruim, não. E a última ideia errada que eu acho que você deve retirar da sua mente é de que poesia não se pode traduzir. Essa questão sobre tradução de poesia é muito complexa, muito mais complexa do que um vídeo só permite. Provavelmente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas, sei lá, pincelando um pouco aí essa questão da tradução. Traduzir poesia é um desafio muito grande, são pouquíssimos tradutores de poesia que conseguem fazer um trabalho bem feito. Tradução, por si só, é um trabalho muito difícil e, obviamente, traduzir poesia é ainda mais difícil do que se traduzir prosa, porque você tem a questão da métrica, você tem a questão das rimas, você tem uma série de outras questões de subjetividade e tudo mais, tornam a poesia algo muito difícil de se traduzir. Mas isso não significa que a poesia traduzida não seja boa. E eu digo isso porque, a não ser que você seja um mestre linguista, um cara que fala 500 línguas fluentemente ao mesmo tempo, você não vai conseguir ler todos os poetas do mundo, meu amigo. Você, em algum momento, vai ter que recorrer a traduções. E é importante que você escolha sempre boas traduções sendo feitas por profissionais que sabem o que eles estão fazendo, porque existe muita pilantragem nesse mundo da tradução, que talvez eu fale sobre isso no próximo vídeo, mas sim, a poesia pode sim ser traduzida, existem tradutores ótimos, existem tradutores muito sérios, e existe sim poesia traduzida de ótima qualidade, que são escritas em outros idiomas e traduzidas para o português, é isso que eu quero dizer. Existe sim muita coisa boa nesse meio. Você tem outras sugestões de ideias erradas sobre poesia que gostaria de ouvir numa parte 3 desse vídeo? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, me segue no Instagram, o link está na descrição. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e eu fui!